A minha saudação a você, querido telespectador, irmão e irmã, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós hoje vamos, pela graça de Deus e direção de seu Santo Espírito, na pessoa de Jesus Cristo, que nosso Salvador e Redentor, vamos pedir a Deus que nos abençoe para estudarmos a sua santa e bendita palavra, para que possamos compreender a sua vontade e assim vivermos segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos hoje ler um texto a respeito do mistério da iniquidade. O que é mistério? Mistério é uma coisa que não é revelada, que não foi revelada ainda. Quando Deus fala a respeito de mistério, fala a respeito de coisas que ainda não revelou. Então, nós vemos na palavra de Deus alguns mistérios, algumas coisas não reveladas, algumas coisas seladas para a compreensão do homem, como os 7 trovões de Apocalipse. João ouviu a voz dos 7 trovões e foi escrever, e Deus disse: não escreva, mas sela o que disseram os 7 trovões. Está selado. Quando Deus nos revelar, então nós vamos compreender o que está escrito ali, o que falaram os 7 trovões. Nós vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 13, os versículos 10 e 11, a palavra de Deus nos diz a respeito da compreensão da sua palavra. A palavra nos diz assim, o Senhor Jesus nos fala: e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, o Senhor Jesus explicou aos discípulos, o Senhor Jesus explica para nós que ele fala de uma forma misteriosa, por parábolas. E nós precisamos ter a revelação do Espírito Santo para podermos compreender a sua santa e bendita palavra. Por que o Senhor fala por parábolas? Por que o Senhor não fala claramente a tua vontade para que todos possam conhecê-la? Porque é dado somente a quem Deus quer dar o conhecimento. Então, você, querido irmão, querida irmã, você que pretende servir a Deus, que deseja servir a Deus, que quer servir a Deus e encontra dificuldades, saiba que essa dificuldade é de todo mundo. Nós precisamos nos humilhar e dizer ao Senhor que nós precisamos dele, que sem ele nós não podemos compreender a sua palavra. A compreensão vem pelo Espírito Santo, não é por força nem por violência, mas a quem Deus quer dar a compreensão. Então, vamos orar que o Senhor nos abençoe neste dia e sempre, para que possamos compreender a sua palavra, para que possamos vivê-la no nosso dia a dia. Veja no mesmo Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, o versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, aquelas pessoas que se consideram muito inteligentes e muito conhecedoras e sábias nas Escrituras, tudo isso é sabedoria humana, porque nós temos uma mente privilegiada. Deus privilegiou o homem com o conhecimento, com a sabedoria, com a ciência, e muitas vezes o homem busca conhecimento nas Escrituras, encontra conhecimento, mas é um conhecimento puramente material, puramente carnal, que não conduz à salvação. A pessoa não entende a vontade de Deus. Estuda, lê, mas faz cursos e mais cursos, mas não tem o Espírito Santo. Todos nós precisamos compreender a palavra de Deus pelo seu Santo Espírito. Veja em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 7 ao 12, a palavra de Deus diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, em segredo, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam
ao Senhor da glória. Como que uma pessoa conhecendo a palavra de Deus, sabendo quem era aquele homem que estava ali, falando, anunciando a salvação, iria crucificá-lo? De forma nenhuma. O unigênito de Deus, a luz que veio ao mundo, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Se as pessoas, os príncipes, os principais, os reis, os sacerdotes da época, conhecessem a vontade de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, muitas vezes a pessoa fala que entende, que conhece, mas é tudo de uma forma humana, porque, veja aqui, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, ao conhecimento do homem, são essas que Deus preparou para aqueles que o amam. Por isso nós precisamos nos dirigir pelo Espírito Santo. Não é por visões, não é por profecias, mas por revelação. Muita gente se deixa guiar por profecia. Porque o profeta falou, porque a irmã teve visão e nós temos que obedecer essa visão, temos que obedecer aquela profecia? De forma nenhuma. Nós temos que obedecer a nossa fé, o que o Senhor Jesus nos revela através da palavra que está escrita aqui. A profecia, a visão, a língua, os milagres, as outras maravilhas que Deus nos dá é para a complementação da nossa fé, para que nós possamos ter conhecimento que estamos sendo abençoados pelo Senhor e o Senhor está em nossa vida. Mas a salvação vem pela fé, vem pelo conhecimento da verdade, e a verdade só vem por Jesus, e Jesus só está em nossa vida através de seu Santo Espírito. Por isso, temos que nos deixar guiar pelo Espírito. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as profundezas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós não temos o Espírito do mundo, nós não buscamos as coisas mundanas, nós temos o Espírito de Deus, que vem do alto, do Pai das luzes, e nós recebemos esse Espírito, e a palavra fala, vocês não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus, Deus habita em vós, porque nós deixamos e pedimos e rogamos a Deus que faça morada em nós, e Deus vem e nos dá do seu Espírito, e com o Espírito penetramos as profundezas de Deus, conhecemos o mais profundo do coração de Deus. Coisa maravilhosa, não é pelo homem, não é pela sabedoria, não é pelo muito estudar, mas sim buscar o conhecimento através da palavra, para que possamos compreender a vontade de Deus, não para fazer a vontade do mundo, não para fazer a vontade do homem, mas para fazer a vontade do nosso Salvador. E isso é um mistério, como a palavra nos diz aqui. É um mistério que o homem não conheceu, não sabe o que é, mas pelo Espírito Santo a pessoa compreende. Muitas vezes você pode ouvir uma mensagem e de momento você não entende. Mas se você ficar meditando, se você ficar orando, Senhor, o que significa isso? Ó Pai, me ilumina, me mostra. E Ele vai te revelar qual a vontade dEle, porque não tem um coração contrito. O Senhor não despreza um coração quebrantado, jamais. Todo aquele que bate, a porta abre. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é injusto, Deus é justo, Ele quer que todos se salvem. É a palavra dEle, Ele quer que você seja salvo, irmão. Ele quer que você seja salva, minha irmã. Por isso não se fique firmado em homens, em denominações, fique firmado na sua santa e bendita palavra. Veja ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, a palavra nos diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Não está perto. Muita gente fala, olha, se o Senhor vier amanhã, não vai vir amanhã. Tem algumas coisas ainda que precisam acontecer. O mistério da iniquidade opera. Veja ainda, ninguém de maneira alguma vos engane, porque a volta do Senhor não será assim, sem que antes venha a apostasia. Antes da volta do Senhor, vai ter a apostasia, que é o abandono da fé. Muitas pessoas vão abandonar a fé.
Podem continuar indo nos templos, mas não confiam mais em Deus. Não têm mais confiança em Deus. Vão ter confiança no pastor, vão ter confiança na denominação. E é o que as pessoas estão dizendo hoje. Se você não for da minha igreja, você não é salvo. Se você não estiver congregando conosco, você não é salvo. Se você não estiver nesta denominação, você não é salvo. Onde está a fé da pessoa? Na denominação, no pastor, naquela congregação. Ao invés, a confiança está na criação, não no Criador. As coisas estão mudando para cumprimento das Escrituras. E está escrito aqui: ninguém de maneira alguma vos engane, porque a volta do Senhor não vai ser sem que antes venha a apostasia, o abandono da fé. E as pessoas dizem que bênção é ter coisas materiais, não é vencer o pecado. Bênção não é mais vencer o pecado, é ter coisas materiais. A pessoa é abençoada quando ela ganha bem, quando ela tem carro, quando ela tem um imóvel, quando ela tem coisas materiais na sua vida. Isso não é bênção, irmãos. Isso é um reflexo do amor de Deus em nossa vida. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Então, bênção é estarmos no reino do céu, vivendo a justiça de Deus, não a justiça do homem, que é falha, ainda que o homem queira fazer, mas só de Deus é perfeita. Então, vai vir primeiro a apostasia e se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essas divergências religiosas que muitas pessoas ignorantes estão promovendo, porque esta igreja é melhor, porque aquela igreja está em pecado, porque a Babilônia é aquela igreja, porque aqueles irmãos não estão fazendo certo, tudo isso é julgamento. O Senhor manda, não julgue para não ser julgado. Viva o amor verdadeiro, tenha comunhão com todos os homens, o quanto estiver em você, tenha comunhão com todos os homens. Essa é a palavra de Deus. Mas vai vir o filho da iniquidade, o filho da injustiça, o filho do pecado, que se levanta contra tudo que se chama Deus e vai impedir que as pessoas adorem. Não vai haver religião. Vai haver, a única religião vai ser a adoração do filho do maligno. Veja, está escrito aqui: não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. O mistério da injustiça, o segredo da injustiça. Injustiça é iniquidade, é pecado, é fazer acepção de pessoas, é considerar um mais do que o outro. Isso é um mistério, é um segredo, porque as pessoas não estão entendendo, não estão compreendendo que esta não é a vontade de Deus. Está escondido aos olhos das pessoas. É um mistério que as pessoas estão vivendo porque não estão buscando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não compreendem a sua palavra. Estão olhando somente com os olhos carnais, não com os olhos da fé. Somente há um que agora resiste a esse poder maligno, que é o Espírito Santo. Se você tiver o Espírito Santo, você vence Satanás, você vence o inimigo, você vence todo o mal e vence a morte, porque Jesus nos prometeu isso. E estaremos com Ele para sempre. Então, isso permanecerá, a igreja permanecerá, até que do meio seja tirado. Então, o iníquo irá operar em todo o mundo. E ninguém resistirá. Fará uma aliança por 7 anos. Então o Senhor será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que acreditem na mentira. Você que está buscando somente sinais e coisas materiais, você vai ser enganado, irmão, irmã. Busque as coisas do alto, as coisas do céu. Então, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, na iniquidade. Que Deus possa te abençoar, que você, querido irmão, querida irmã, possa ter a confiança em Jesus e buscar do céu a salvação, aquilo que o homem não conheceu. Isso Jesus te revelará. E este mistério, este segredo do pecado está operando no mundo todo, porque a pessoa está vivendo o pecado e não está vendo que está vivendo o pecado.
que possamos ainda ficar com 1 João capítulo 2, do versículo 15 ao 19, porque nós temos confiança que o Senhor é conosco. Que Deus te abençoe e o Espírito Santo fale mais alto na tua vida, no teu coração, e viva a fé. Viva Jesus em tua vida, seja templo do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.